Desimpedidos, a gente tem o João, que, né, obviamente é um grande destaque, e o Vitão. Na minha visão, acho que de goleiro seria o melhor time, hein? Com certeza. De goleiro, dupla de goleiro. Dupla de goleiro, acho que seria o melhor. Se eu não me engano, o João agarra o tempo normal e o Vitão vai pra shootout. Perfeito. Então, assim, tem uma dupla ali, né, absurda em questão disso. Mas o que você acha do time como um todo? Eu acho que é um time talvez menos conhecido dos jogadores como um todo, correto? Com certeza. Por exemplo, chamou o Bolt para compor mais o elenco, que é inegável, um dos principais jogadores da modalidade na história. Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem o Marcelinho, o Thor, né? E o Jonatas e o Caio, beleza? Mas eu acho que talvez, né, seja um time ali que talvez seja menos conhecido. Caio Miranda, né? Caio Miranda, isso aí, entendeu? Muito bom jogador. Que é muito bom jogador, decisivo, gosta do jogo grande, né? Um cara que chama a responsabilidade. O Jonathan também, né, que é o Batman, né? É um cara também que chama muito a responsabilidade. E a gente tem ali o Thor e o Marcelinho, né? Então, assim, acho que são os principais nomes aí, talvez, do time, não é isso? Com certeza, irmão. E é o que eu te falei, a mudança de postura deles tem sido... Foi nítida, né? Foi nítido, né? Com certeza. Vamos pro próximo, irmão. Bota outro time aí pra nós aí. Fluxo, vamos lá, Fluxo. A gente tem o Júlio, que a gente tinha falado, né? Que tá se destacando muito. E eu não conhecia o futebol do Júlio. Mas desde a primeira rodada, irmão, tem feito defesas absurdas, independente de resultado. Mas como individualmente, né? Feito defesas absurdas. A gente tem o Melequinha, né? Que eu acho que seja dos draftados, seja um grande nome. O Vitor também, né? Que também já vinha jogar da modalidade. E a gente tem os 3 wildcards. E eu acho que dos 3... O Elber ainda tá um pouquinho acima, né? O que você acha? Assim, de questão de talvez de destaque, vamos colocar. Não como futebol, mas de destaque, né? Possivelmente entendeu melhor o que é Kings, mas eu ainda vou de Xavier. No Impopar eu vou de Xavier. Perfeito. Mas a gente tem o Bolt também, né? Não, com certeza. Individualmente, no X1, né? Como a gente fala, se destaca muito, né? Eu acho que é uma boa trinca. Mas eu acho que talvez tu ache que falta um pouquinho mais do que parte defensiva, talvez, no Fluxo? Falta um pouquinho, cara, pra ser Porque a gente tá falando do Xavier, que é um jogador de armação, e do Bolt e do Elber, que são jogadores de mano a mano, né? Pro Fluxo, eu acho que falta um pouquinho de... Talvez de entrosamento. E talvez de... Não é tática, mas, assim, entender qual é o melhor estilo de jogo pra fazer uma boa Kings. Sabe? E queremos voltar semana que vem com uma nova percepção disso, né? Certeza, esse é o objetivo, né? Tipo... Quando a gente tá falando aqui dos times, galera, é justamente para vocês entenderem. A gente tá fazendo análises do momento, querendo que o momento do time também seja melhor, não é isso? Sim. É um time que é muito bom individualmente. Sim, muito isso aí. Bom, só que o conjunto, às vezes, ainda não deu aquela liga, né? Perfeito. Vamos pro próximo, produção. Real Elite. Na minha visão, um excelente time. Na minha opinião, é o melhor... Conjunto? O wildcard. Trinca de wildcard. Perfeito. Aí a produção... Por quê? Botou o Eduardo junto aqui com o da... Pô, aí me quebra. Aí a produção da King League, que a gente pegou isso aqui na internet, hein? Pô, botou a cara do Davi a cara do Eduardo no Davi. Aí me quebra. Todo mundo sabe que é o Davizinho, o Davi Hilário, né? Aí me quebra. Mas tá tranquilo. Mas a gente tem 3 wildcards. Um defensivo, um meia. Exato. 2 meias ali, meias atacantes. Só né? que assim, né? um na esquerda, outro na direita. Perfeito. Isso aí, são 2 pontas, né? Exato. Então, no caso, né? 2 então, alas assim, ali abertas. Assim, talvez muita gente ia falar da Fúria, né? Só que... Eu não quero entrar na parte individual de cada um. Mas eu acredito que essa trinca... Uma boa composição, uma boa composição, porque você tem uma trinca que, por exemplo, dita o ritmo do jogo, que é o El, aí ele fica aqui, sabe? E você a gente tem 2 alas, só que... Muito bons, sabe? Eu acho que o diferencial dos 2 alas do Real Elite são o volume de jogo. Sim. Eles jogam os 40 minutos, irmão. E eles vão e voltam. Eles jogam X1, eles jogam X2, eles jogam X3 e eles jogam no Fut 7 tradicional, indo e voltando o tempo inteiro. Então são jogadores de volume absurdo. E a gente tem o El, que por mais que seja draftado por uma questão defensiva, chega como elemento surpresa o tempo inteiro. Exato, cara. A gente tem também a composição do Bueno, que é excelente jogador.
Aí a gente tem o Fenato, que na minha visão foi uma grande surpresa. É de Maringá ele, Isso aí. É de grande surpresa, porque é um jogador que faz aquela composição defensiva junto com o El ali para poder segurar ali. O El pode sair um pouquinho mais, deixa que eu fico ali. A gente tem o Marlon, que na minha visão ainda não se destacou 100% na competição, né? Mas é um bom jogador, né? Draftou muito bem. Isso aí, isso que eu ia falar. Eu acho que, por mais que tenha sido a 10ª escolha, né? Fez boas escolhas. É porque ele é 10ª escolha, mas na outra ele é a primeira, sabe? Isso então, aí. assim... Eu acho ele já pega 2 ali de cara, né? Isso. Exato. Mas eu acho que, como goleiro, eu acho que tá pecando um pouquinho mais, né? Eu acho que o Gustavo Rocha não tem tido boas atuações como um todo, vamos colocar assim, né? Eu acho que tem tomado gols importantes, né? De forma negativa, né? Cara, Não que seja fraco, né? Ninguém tá falando isso, galera. Ninguém está criticando o jogador. É um grande goleiro. Mas tem tido, na minha visão, erros que estão sendo capitais para o Real Elite, entendeu? Na real, ele era goleiro de campo, né? Profissional. Assim, chegou um print do Gustavo. Você falou do Gustavo Rocha. Chegou um print pra mim ontem do Gustavo, cara. Do Gustavo, eu posso até te mostrar aqui. Que eu acho, assim... Porque o legal disso tudo é a gente entender também as histórias que tem por trás, né? Com certeza. Cara, chegou um print do pai... Acho que foi do pai do Gustavo, cara. Olha que legal. Vou te mostrar aqui. Dá uma mostrada aí pra nós. Aqui. Uma das melhores coisas do jornalismo e tal. Não, embaixo. É o post do pai dele. Tamo junto, meu filho, meu orgulho. Isso me quebra um pouco, é legal. sabe? Chegou pra mim aqui, pô... E o pai dele comenta tudo isso nosso de conteúdo. Achei fenomenal. Então, a gente tá falando... A gente tá sempre para deixar claro que o objetivo aqui não é criticar, fazer uma crítica por crítica do jogador. A gente... Nenhum momento o jogo dele é muito bom, é excelente goleiro, mas tem tido alguns erros capitais que estão sendo primordiais para... Que é futebol, pode acontecer contra isso aí, qualquer um. Agora, esse daqui já ganhei muito no futsal, tá? Gabriel Lisboa? Lisboa, amigão. Já ganhei muito no futsal universitário. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo time aí que a gente tem mais 7 minutinhos aí para falar rapidinho. Vamos pro próximo aí, produção? Vamos lá, mais um time aí que a gente ainda não falou. Fluxo, Desimpedido foi. Fúria, vamos lá, Fúria. Aí, Fúria, a gente tem ali, né, o Vitão, né, aqui não tá todo mundo, claro, né, aqui tá faltando os wildcards, eu acho, né. Tá faltando Lipão, Lelete. Não, o Lelete tá aqui. Jefinho e Lelete estão aqui, falta o Lipão não tá aqui e tal, mas beleza. Mas do Fúria... Falta o Pastuch, acho que é Gustavo. Perfeito. Então vamos lá, a gente tem Dedo... Destaques, né? Aí a gente acaba aumentando um pouquinho o leque, né? A gente tem Vitão, Dedo, Lelete, Jefinho, Lipão. A gente já tem aí praticamente um time inteiro sendo destaque na competição. Aí eles vão lá e me chamam Pulguinha. Pô, tipo assim, eu acho que realmente é um time, né? Mas eu não acho que o draft da Fúria foi o melhor de todos. O que você acha? Eu não... Como um todo, não tô falando de uma escolha, tô falando como um todo. Eu acho que não foi o melhor. Aí é o que eu te falo sobre a experiência, sobre ter experiência na Kings, sabe? Que mesmo que não fez um bom draft, né? Eles não estão sentindo nada. Nada. Isso é verdade. Sabe? Não e tem talvez potencializado até mais os jogadores que talvez não fossem as melhores escolhas naquele momento, né? Com certeza, sabe? Os jogadores que foram para aí, que são... Tem jogador abaixo, sabe? Sim. Que são abaixo... estão conseguindo produzir. Sim, porque eles estão trabalhando com pessoas que entendem do jogo, então eles estão produzindo. Será que talvez o fator Neymar funcione mais também? Como é que não corre pro homem? Tem que funcionar, tem que funcionar, pô. Como é que não corre pro cara? Vamos pro próximo então, que o Fúria a gente já tá careca já de saber um pouquinho. Vamos pro próximo time aí. Funkball. Na teoria, né, talvez seja o time que tá tendo mais dificuldade, não é isso? A gente teve aí um wildcard como goleiro, que foi o que a gente tá falando que talvez a gente não escolheria, né, e tal, que foi o Rodrigo Rocha. E saiu um vídeo bem polêmico, fazendo uma crítica bem grande do Rodrigo Rocha, da situação do chute que ele dá nessa última rodada, que ele chuta por cima do gol. E aí, na minha visão, não é uma culpa do Rodrigo Rocha, eu vou explicar o porquê. É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha.
o Rodrigo, ele nunca foi conhecido, pelo menos pelo que eu conheço do Rodrigo e pelo que eu já apurei também da outra galera, como um goleiro com diferencial com os pés. O diferencial dele é embaixo das traves. É um excelente jogador. Apesar da idade avançada para a modalidade, né, para a Kings League, no caso, que tem muitos jogadores mais novos, né, diferente do futsal, que costuma ter essa mescla de jogadores mais velhos com novos, é um goleiro excepcional, acima da média, sempre foi. Mas a modalidade é um gol maior, é uma área maior, é uma dinâmica diferente, é uma necessidade no X1, X2, X3, pelo menos, o goleiro trabalhar com os pés. Sim. Então, assim, para essa modalidade, talvez o Rodrigo ainda precise de uma adaptação a mais, que pode ser um pouco mais difícil para os goleiros mais jovens. Pode ser um pouco mais difícil para ele do que para os goleiros mais jovens. Você acredita que isso seja... Sim, cara, é o que a gente falou. Coerente? Eu acredito que sim, é o que a gente falou. A gente não tá falando que fique bem claro, que a gente não gosta, não julga ele como um mau goleiro. Nem até porque nas nossas wildcards a gente escolheu um goleiro. Isso Só aí. que a gente quer explicar para vocês que se a gente tivesse para escolher uma wildcard, teria que ser um goleiro que trabalhasse com o pé. Isso. Porque ele ia ser o diferencial, sabe? Assim, você ter um goleiro muito bom como o Rocha, você poderia achar no draft um goleiro muito bom também. Agora, se você gasta uma wildcard, talvez se você gasta uma wildcard escolhendo um goleiro, esse goleiro precisa ter pé. Isso é verdade. Sabe? Eu também concordo com isso. Eu acho que como o wildcard, se for para escolher um goleiro, ele tem que ter mais diferenciais do que ser só o goleiro. A galera quer que o Rocha exerça uma função que ele nunca fez. Ele nunca trabalhou como golinha. Por mais que na seleção, né, a gente tenha um treinador, que é o Batata, que foi meio que o inventor, né, do golinha, mas o Rocha nunca foi golinha. Tanto que o Batata, cara, ele usa jogadores de linha para trabalhar como golinha. Golinha no futsal só vi 3. O Vitão, o Luan e o Filipinho. Acabou. O Banha também é muito bom, tanto que na nossa pelada lá ele joga ele é centroavante. Sim. Mas igual esses 3 que a gente acabou de falar. Aí a gente tem o Douglinhas, que pra mim foi uma das melhores escolhas de draft, tá ligado? É excelente, correspondente. A gente tem o Fattori, né? A gente tem o moleque Joe também. Só que a gente vai falar semana que vem sobre isso. Fechou. A gente vai falar semana que vem sobre influenciadores dentro da Kings League. Fechado. E aí a galera tem que estar aí. Posso falar já o que mais está se destacando? Não, porque a gente vai falar semana que vem. Então, semana que vem. Vamos só passar, de falta 2 minutinhos. Vamos passar aí mais um time. Nivelados. Do Capim a gente já falou. Nivelados. A gente teve Léo Gol, Choco e qual foi o outro terceiro wildcard? Foi o Léo Gol, Choco e teve quem mais foi? Hoje foi, nessa última rodada foi o Major, né? Foi, mas teve o outro também que eu esqueci agora. Mas enfim, a gente teve quem? Não, o Pedro Ivo foi a primeira escolha. Foi a primeira escolha. Para mim, na minha visão, como goleiro, para mim o Ivo tem sido a maior surpresa da competição. Não porque não tô falando que a gente não conhecia, não, eu tô falando para a competição. Sim. Porque nível competição a galera não conhecia. Então, para mim, como goleiro, para mim tem sido a maior coisa. Choco e Léo Gol dispensam comentários, né? Excelentes jogadores, já foram melhores de várias competições aí, decisivos. Então, acho que é isso. Vamos para a próxima, então. Capim a gente já falou, G3X, né? Dispensa comentários também. Joga muito, eu não conhecia. Keno, joga muito, irmão, joga muito. Eu já conhecia, já vim acompanhando já de 2 anos pra cá do Bagagem, né? Joga no Bagagem. Temos o Vaz e o Rufino. Então, acredito que sejam, né? Kelvin, Andres e Rufino seja ali, né? Talvez acho que não tem nem como ser primeira ou segunda, mas são as 2 melhores wildcard na minha visão. Com Fúria certeza. E G3X, não tem nem o que falar, né? Então, assim... Bruno Aguinello tem se destacado, né? A gente também, né, tem visto aí alguns vídeos dele legal, né? Ele tem feito gols legais e tal. Eu acho que como influenciador, como pessoa da mídia, né? Eu acho que tem sido legal o destaque para ele. Uma parada que eu achei bacana é que aqui, por exemplo, a gente tem goleiro influenciador, que a gente vai falar semana que vem também. Mas o grande cara desse time, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, cara... O Wembley dá né? Sabe por quê? Porque o Keno tá se destacando, sabe? Mas se não tem o Wembley pra dar tranquilidade pro Keno jogar... Verdade.
Sabe? O Wembley é meio time. E a gente teve um jogador também aqui, que é bom dar destaque também pro Vitinho, pro Vitor, que faz essa composição quando o Wembley não tá tão bem, né? De fazer aquele fechamento da defesa, que é um excelente zagueiro também que joga joga também no Corinthians Fut 7. Podemos ir pro próximo, então? Vamos lá, o Dendele, né? Seria talvez dentro dele, lá ele, primeiramente. Vamos lá. Dendele, talvez também seja um time que talvez tenha menos um pouco uma mídia, assim, né? Com relação às escolhas que foram feitas, né? Sim. Eu acho que... semana que vem vamos falar um pouquinho mais do Dendele. Eu vou pesquisar um pouquinho mais também, que eu não vou falar aquilo que eu também não tenho acompanhado. É o time que eu menos acompanho. Vamos pro próximo, produção. Laude. A Laude a gente teve o Esaú, né? Como escolha também. O Iago e... O Gão. Que antes estava o Rafa Neguinho. Que isso que eu ia falar, que era o Rafa Neguinho. Eu acho que nessa rodada a gente não viu a melhor versão do Gão e realmente teve erros capitais, faz parte do futebol também. Mas também o Rafa Neguinho também não vinha se destacando absurdamente, né? Cara, o Rafa Neguinho, ele... Apesar de ser um dos também maiores da modalidade. Ele, cara... É porque eu não sei se ele tratou 100%, cara, da lesão dele. Também teve a questão da lesão, né? Porque foi uma lesão grave, cara. Então a gente não dá pra exigir o Rafa Neguinho Prime, sabe? Voltando de uma lesão. Verdade, isso então é verdade. É muito complicado. Mas aí talvez seja um erro de scout. Exato, mas a gente já viu o Rafa Neguinho decidindo jogos que... Jogos que é inegável. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, o Roque, né? Que também Roque é um fenômeno, irmão. Excelente jogador. Roque né? é um fenômeno. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que tem destaque como pivô, isso é fato. É um dos melhores pivôs da competição. Seria tranquilamente uma wildcard de qualquer time aí. Poderia ser, verdade. Isso é verdade. A gente teve o Esaú também, que é um bom goleiro com os pés também, né? Sim. Fez um golaço, né, esses dias. Tem o Natan também, cara, que joga futsal também em alguns times também, é um excelente jogador. Eu acho que talvez seja os 4 ou 5 nomes ali, né? Além do Iago, que dispensa comentários como jogador, né? Como capitão de time, né? É um jogador aí excepcional. Chama jogo, domina o jogo. Ele é o cara que domina o jogo, né? Da Laude. Ele é o que movimenta o jogo, correto? E, cara... Não vou falar, deixa para outro... Deixa para mais para frente, tá, mas beleza, tem coisa boa vindo na Tem coisa boa? Fechou, então. E aí, pra gente fechar, então, a tabela aí, Fúria, G3X na frente, que já era de se esperar.